Boa noite aqui à mesa. Eu fico até constrangido de falar hoje na presença aqui do nosso arquiteto Camilo Malta, que pode sem dúvida, né, falar com muito mais segurança sobre essas questões do que eu. Sinto-me quase que aqui um invasor nesse tema, né? Mas, professor Cândido, eu, quando me propus a falar sobre esse assunto, eu deixei claro que eu posso falar concretamente de uma experiência que foi a Secretaria de Habitação durante o governo Serra, né? E, curiosamente, não fui convidado para secretária adjunta para cuidar da secretaria adjunta. A secretaria adjunta é vice, né? José Alencar, né? É um simpático, sorridente, né? Não tem... Vice é Sarney, vice é Kassab. Então, esses são os que deram certo. eu não fui convidado para ser secretário adjunto, fui convidado para cuidar do GRAPROAB, que o professor conhece muito bem, que é um órgão licenciador de conjuntos habitacionais do Estado de São Paulo. Qualquer conjunto habitacional, seja do CDHU, né, de habitações de interesse social, até os grandes conjuntos luxuosos de clubes de golfe, poder na praia do Guarujá, tem que ser aprovadas pela prefeitura e aprovadas pelo Estado. E essa questão de aprovar, essa questão de licenciar, infelizmente não digo só no Brasil, em qualquer lugar, está associada à possibilidade de corrupção. Ou seja, para aprovar, você cobra, né? Imagina um conjunto habitacional desse clube de golfe aí, algumas centenas de milhões, né? Não vai soltar uns 100 mil para aprovar o projeto dele. E essa era a característica do GRAPROAB e do Serra. O alemão vai lá cuidar desse negócio, pôr um pouco de ordem. Eu acho que deu para pôr um pouco de ordem. E eu tive a oportunidade de participar por 4 anos, que também na administração pública é uma coisa difícil. Normalmente a administração pública, né? Agora nós lá, da Visaia, eu estou na Secretaria de Emprego por nem um ano, né? Já nos mudaram para a Secretaria de Gestão Pública. Então nós tivemos a oportunidade da equipe organizada pelo doutor Lari de ficar lá 4 anos e deu para a gente ter alguma experiência. Então, eu até fico feliz para falar em primeiro lugar, até aí depois, tanto a ideia, agora depois fazer as observações. Em particular, eu acho que a maior questão que deve ser colocada aqui, foi por isso que me puseram em primeiro lugar, é que o foco vai ser a habitação, a casa, né? Evidentemente, essa moradia não tem nenhum sentido se ela não estiver integrada a um conjunto mais amplo de serviços sociais, né? Em que entra a questão do transporte, entra a questão da segurança, da educação, do trabalho, etc. Então, nessa exposição aqui, que eu vou buscar, né, não passe lá muito de uns 20 minutos, eu vou tratar basicamente das questões relacionadas à moradia, entendendo que um problema, uma moradia, como qualquer outro problema, ele só tem sentido se ele fizer parte de uma política mais ampla em que o governo, com responsabilidade, cuida de vários aspectos que tem que ver com a vida do cidadão. Certo? Então, a primeira coisa que fiz foi tentar capturar, na conversão até com a Helena sobre isso, as coisas essenciais. Quais são os problemas? Porque política, ou seja, a proposta de avanço, de melhorias, né, elas sempre são localizadas no tempo e no espaço. Nós temos que falar de moradia agora, hoje, nesses anos aqui, e temos que falar dela na cidade de São Paulo, na nossa capital. Certo? Então, eu acho que, claro, que a gente tem que ter alguns elementos básicos no diagnóstico, né? Inclusive para facilitar aqui, eu tenho uma cópia. Então, a primeira questão que está ali colocada, que é o que eu tenho ouvido, quer dizer, nas várias oportunidades que nós fizemos reuniões nos conjuntos do CDHU,
ou reuniões com pessoas que estavam para se integrar, ou que estavam para, digamos, solicitando participação em programas habitacionais, naquele tempo, ou seja, digo isso há 3, 4 anos atrás, certo? A questão do transporte era a mais gritante. A pessoa podia se queixar que o córrego está fedido, de que a segurança está complicada, que o hospital não atende, mas a questão do transporte, a pessoa se dirigir ao seu trabalho e levar para chegar, certo? Mais de hora, significa ir e voltar, né? Um tempo significativo retirado do seu. É quase que a gente tem que passar a lutar pela jornada de 8 horas de novo, né? Certo? A jornada de 8 horas é uma conquista de lutas sociais nos tempos que se trabalhava 10, 12 horas por dia. Hoje o trabalhador praticamente tem de novo uma jornada de 10, 12 horas, sai da casa, enfrenta esse problema complicado sem dúvida, mas que tem solução. Eu acho que a gente tem que ter claro isso, não é dizer, ó, isso infelizmente, né? Certo, na minha idade e tal, tive lá já 2 vezes, me operei de câncer, aí é difícil, você diz assim, o que é que eu faço? Né? No coração eu fiz um esforço, bati, né? Certo? A gente tem condições de lutar contra, mas tem certas coisas que não dá para lutar contra, a gente tem quase que ser mais cuidadoso, está pronto para uma eventualidade, mas o problema do transporte, desculpa, isso tem solução. Certo? Claro, descaso, deixa aí, não foi corredor, nós ficamos com esse, né? Cada vez a cidade se intoxicando, se engasgando com tanto carro. Esse é o primeiro problema. Segundo problema são aquilo que eu estou chamando de moradias precárias. Evidentemente tem definições, Helena me mostrou, né, a própria lei estabelece as características. Mas aqui estamos falando as favelas, as situações de barracos, sem condições de salubridade, de higiene, de coisa muito bem. E o que piora ainda mais essa grande parte de moradias precárias é que elas estão, como elas foram, né, como quem disse, ocupando os terrenos que os outros não ocupavam, que o poder aquisitivo não ocupava, são terrenos em áreas de risco e com problemas fundiários. Né? A outra questão é mesmo se a pessoa recebe um apartamento, recebe uma casa, na cidade de São Paulo são apartamentos, né? Tem o problema de qualidade dessa habitação entregue às pessoas, né? E infelizmente são poucos aqueles que recebem. Se nós compararmos estatística quanto à demanda, a necessidade, estatística quanto à oferta, os melhores planos do atual plano habitacional da prefeitura vai colocar a possibilidade de um equilíbrio entre oferta e demanda de habitação de interesse social para o ano 2024. Ou seja, mesmo assim é um plano que não está andando. Então nós temos esse problema grave, crítico, que é o fato que mesmo a oferta existente ela é insuficiente. Né? E a última questão, né, não menos importante, é a questão do respeito às ocupações. Não estou usando a palavra invasão, estou usando a palavra ocupação. E o professor Comimaldo sabe claro que a cidade de São Paulo não fosse as ocupações, né, não teria havido tanto esforço habitacional, certo? Ou seja, a luta, certo? E a ocupação de terras por parte de moradores, o esforço de buscar algum lugar para construir sua casa, ela é a responsável, em boa medida, do que existe em termos de habitação popular. Certo? E a gente, infelizmente, né, apesar de muitos esforços, de muitos governantes, de muitos prefeitos, né, de buscar resolver as questões como negociação e resolver as questões de desocupação, questões legais, de reintegração na posse, resolver isso oferecendo às famílias que viveram lá por 5, 10 anos, né, inclusive com serviços públicos, ou seja, como quem diz,
né, sendo estimulados a ficar lá, a gastar recursos construindo, e de repente, como é o caso de Pinheirinho, né, são arrancadas à força de uma área que estava, se não me engano, 7 ou 8 anos já ocupada. Né? Então, eu nessa rápida exposição, quero passar aqui por esses pontos, analisando cada um deles, né? E concretando ele com uma análise do papel de vocês. Ou seja, nós estamos aqui conversando, quem está conversando? Conversando com uma pessoa aqui que tem alguma experiência, né? A mesa é composta de outras pessoas, talvez com mais experiência, e dialogando com quem? Com líderes comunitários. Ou seja, eu acho importante que a gente tenha esse ponto de partida bem claro. Ou seja, nós não estamos aqui para chorar e dizer tá tudo uma merda, assim não dá, certo? Nós estamos aqui para ver o que é possível fazer, certo? Então a liderança não é aquela que sai lamuriando. Liderança é aquela que identifica o problema, né, reconhece, analisa, toma informação e vê como resolver esse problema. Então, o que eu estou colocando aqui desse ponto de vista nosso, até o brinco, eu acho que o nosso partido está na versão 2.0. Nós tivemos muitos anos na oposição, só nos queixando, e só com propostas um tanto idealistas. Agora nós não temos mais esse direito. Nós ocupamos, aqui na capital, por exemplo, participamos de secretarias, como o Nelson, nós participamos aqui com a Soninha e o Carlos Eduardo, como prefeito, subprefeito de uma região importante da cidade, certo? Então eu acho que, bom, sem falar em pessoas que ocuparam posto, Raul Schuchmann foi ministro, certo? Vários companheiros tiveram a oportunidade de ser secretários, né? Caso do Davisaia, o currículo dele está se alargando, né? Já foi secretário de emprego, agora é secretário de gestão pública, né? Então nós temos uma responsabilidade diferente de titular de fora, queixar e criticar. Sim, esse papel, então, certo? Aqui também, outra pergunta, se eu vou operar lá no tempo da nossa Sudene, quando eu saí. Porque tem outra assim, depois da Tem outra, Violinda. Olha aí, Violinda, moça. É conterrânea, então. Conterrânea. E, bom, voltando aqui a essa questão, né? Nós temos uma obrigação, já como partido, de ter clareza de fazer críticas construtivas. A queixa é importante, a análise do problema é importante, mas não temos que fazer críticas construtivas. Portanto, é importante saber o que o Estado pode fazer para exigir que ele assim o faça. Né? Não adianta você vir com propostas que vão levar anos, né? Estava lembrando com a Adriana lá, líder lá de movimento, que vinha para nós, sentava lá e fazia proposta. Não, esse edifício desabitados aí no centro, por que vocês não desapropriam? E a gente faz assim, mas cadê base legal para fazer isso? Claro que é um programa importante, mas peraí, tem que ter a ideia das dificuldades do prazo. Determinados programas levam mais tempo para amadurecer, mas tem outras condições que estão lá na prateleira, estão na lei. É questão de exigir o cumprimento da lei. A primeira questão que eu queria abordar um pouco essa questão da cidade mais racional. Só abordar rapidamente, porque acho que esse é um tema mais global, né? No sentido que a gente tinha aqui a previsão de tratar das questões relativas ao plano diretor, ou seja, a visão de conjunto, né? Por isso que eu falo, na cidade, ter uma casa cômoda não é suficiente. Então, tem outros aspectos que eu já citei e volto à questão, pelo menos para mim, para vivência pessoal, de contato com as pessoas, não é pessoal minha não, eu moro no centro, eu moro na aclimação, é centro, a aclimação é pertíssimo, né, certo? A pessoa que mora em Cidade Tiradentes leva para chegar aqui, se trabalha, pior ainda se trabalha do outro lado. Saiu recentemente uma estatística
indica que mais de 30% dos paulistanos levam mais de 1 hora para chegar ao trabalho. Para voltar outra hora, ou seja, 2 horas, mais de 2 horas, 6% levam mais de 4 horas fora de casa no trânsito, 6% da população. Bom, a questão dos riscos. Vocês vão estranhar, né, que eu trate com tanto detalhe da questão dos riscos. É que realmente nós vamos ver que a casa, a moradia popular, a situação que as pessoas vivem, não é só a favela que é jogada para as áreas mais complicadas, é a própria habitação construída pelo governo. Quando vai buscar a terra, né, porque não pode ferir os interesses imobiliários, então vai lá já numa região com dificuldades. Então eu achei importante tratar dessa área e coloquei aqui várias fotos. Pedro, volta um pouquinho, só para vocês verem, lá em cima aquele pontinho preto como é que chama? É o helicóptero, né? A situação, só para retratar rapidamente, as situações que infelizmente a gente digamos, vítima. Aqui você, no Chile, é vítima, no Japão também, mas, poxa, coisas não controláveis. Os chilenos sofreram isso aqui no Japão, né? É o tsunami no Japão também, é uma coisa difícil, você tem que se prevenir como, né? Tem que se prevenir. Pinhal, uma cidade lá, Porto Alegre, perto de Porto Alegre. Você vê a situação, né, de quantos metros tem de água aí, o pessoal está com coisa na cabeça, deve ter mais de 1,5 metro de água e o pessoal subindo em rede elétrica, né? Então, isso aqui é São Luís Maritinga, né? Também uma destruição por conta de chuva, né? Guabe de Santos, imagina você está na sua sala de jantar vendo o jogo lá com o Palmeiras, com o Corinthians, né? Você cai a caixa d'água na sua cabeça, certo? Aqui, favelas, em situações precárias, desmoronamentos, né? Riscos. Uma química em Diantema, no mês 3 de 2009, né? Então eu queria rapidamente tratar essa questão do risco. Nós não tem jeito. Nós todos, em termos de questões de saúde, questões habitacionais, questões de trabalho, mas ela tem uma lógica, né? Algum evento adverso, uma chuva, né? Um alagamento, uma tempestade, um raio, né? Se o sistema é vulnerável, certo? Acontece um desastre. Então, estou querendo deixar claro essa separação, que o problema não é o evento adverso, certo? Eu pus até em verde. O problema é que o sistema, a casa, sua localização, a casa sem para-raios. Eu tenho uma foto em casa, professor, que é incrível. Um fotógrafo tira a fotografia de uma pessoa que morreu vítima de um raio. No fundo se vê a casa com um para-raio. Aquele para-raio estava desativado, certo? Porque senão uma pessoa não teria sido atingida por raio, certo? Claro, a pergunta que eu faço é: os edifícios que vocês viram, né, a residência que vocês viram, tem para-raio? Pode ser que a maioria dos edifícios tenha, mas a pergunta é: tão ligados, ou seja, tem um fio lá aterrado, ou ligado, tem que fiozinho de lá de cima até lá embaixo, cabo de cobre, né, enterrado 2, 3 metros para poder realmente ter a conexão, ser aterrado, como se diz, e portanto ser realmente um para-raio. Então, volta um pouquinho. Então, nós temos que prevenir consertando, fazendo ajuste no sistema, tá certo? Para evitar o desastre. E, evidentemente, se acontecer desastre, lá você tem que tirar o pessoal das áreas de risco, prevenir. Aqui você tem que ter uma defesa civil em condição de atuar quando se dá o desastre. Vamos ver. Então, basicamente, né, o que eu aprendi, deu umas discussões aí, gostaria que o professor pudesse comentar. Nós temos enchentes, deslizamentos, desmoronamentos, explosões, incêndios, saluridade, desordem e violência, como questões que afetam a moradia. Vamos às enchentes.
que acontece com a enchente? Na cidade de São Paulo, né? Pernambuco também, Recife também. Né? O que acontece basicamente? Foi assim, a cidade foi ocupando as várzeas dos rios, né? Foi transformando o solo cada vez mais impermeável e agora simplesmente chove, escorre, enche e cria um desastre. Eu fui presidente da Espetrans, né? Tempo de chuva era um desastre atrás do outro. Você tem que desviar o ozônio, não consegue e tal. Apesar de que eu aprendi uma coisa curiosa. A chuva é regular. Quando chove tanto, 400 milímetros, os alagamentos são tais, tais e tais. Se chove 600 é tal, tal, tal. A regularidade é impressionante. Então você se pode preparar para ela, né? E é o que buscamos na oportunidade fazer. Então como é que você vai enfrentar a enchente? Infelizmente nós temos a tendência de achar a enchente resolve com piscinão. Eu visitei 2 ou 3. Sabe o que eu achei assustador? O piscinão tem um fundo de concreto. Ou seja, se acumula água para ir soltando aos poucos, mas não deixa nem infiltrar. Aí você conversa com algumas pessoas lá, estou lembrando o pessoal do IPT, você vai explicando, olha, tem que primeiro infiltrar a água. Né? Aqui diz que na Paulista, lá em cima, na cunheira, o lençol freático está lá 7 metros abaixo. Dá perfeitamente para você. Agora, tem que fazer, não é? E não são grandes obras, às vezes obras pequenas. Por exemplo, o uso de pisos drenantes, né? Mas tem que tomar cuidado. Né? Tem um amigo meu que eu nem quero citar, que o Jefferson conhece muito bem, que está ganhando dinheiro fazendo piso filtrante, porque é bossa nova agora, né? Aí eu achei interessante, fui lá visitar a fabriqueta dele, pô. Eu falei, mas quem testou isso aí? Nada. Ele fez do mesmo jeito que fez os outros, deu batizou de piso filtrante e sai vendendo, mais caro o processo. Né? Inteligente, rapaz, não é o Jefferson? Mas, poxa, tem que haver o controle disso para que ele realmente funcione. Renaturalizar. Vocês já viram todos os nossos esforços aí de relação com essa questão ambiental e o nosso acordo com a questão como é que chama, de cidade sustentável. É isso. Você volta. O que nós fazemos em geral? Pegamos o córrego e canalizamos. Aí pioramos a situação, em vez de fazer como em algumas modificações de favelas aí, tratamento de favela, nós fizemos corretamente, ou seja, renaturalizar no sentido de reconstruir as condições de um solo drenante, de um riacho que possa até servir de uma área de lazer. Né? E também os equipamentos infiltrantes. Outro aspecto é reter. Muito bem, a água, antes de correr para chegar lá e parar, você desvia ela, vai fazendo caminhos. Né? Eu vi um filme sobre o Japão, interessantíssimo. A água vai para lá, vai para cá. E antes, os caras estão malucos fazer tudo isso. Não, retarda, né? Mais de hora para chegar lá embaixo, no Vale do Anhangabaú. Aí a chuva já parou e já começou a escoar. Certo? E nós estamos adotando a política dos grandes piscinões, aí põe a questão do fundo filtrante e o caixa d'água. Isso também não tem no Brasil, mas em alguns países tem essa possibilidade de recolher água de chuva em caixa d'água. Assim, você põe aí 500 ou 2 milímetros em cada casa, já constitui uma retenção significativa. Retardar, perdão, eu confundi, uma coisa é reter, outra coisa é retardar. Quando eu falei dos caminhos que leva tempo a chegar, é nesse retardar. E finalmente tem que estar lá embaixo, escoar. Um dos principais problemas é cuidar da limpeza. Vamos em frente, que o tempo corre. Deslizamentos e desmoronamentos. Eu aprendi uma coisa. É previsível. Tem uns senhores lá do IPT, do Instituto Geológico, que tem perfeita clareza, fazem lá uns testes, umas sondas. Claro, tudo é relativo. Mas a previsão é muito precisa, a previsão que o solo possa desmoronar. Certo? E, portanto, o que é feito? Se faz a verificação e classifica as áreas em área de risco 1, 2, 3, 4.
padronizado, isso aí é estabelecido, não tem qualquer engenheiro, geólogo, etc., qualquer engenheiro civil, geólogo, sabe o que é isso. As áreas R4 tem que tirar, está o risco de desmoronamento eminente se chover. Certo? Então, o problema aí é exigir que seja feito esse levantamento geológico na cidade de São Paulo. Ele está praticamente todo feito pelo IPT e se trata, portanto, de cada um saber aonde está pisando, onde está fazendo a casa e, portanto, se preocupar e exigir da prefeitura que, quando faz a remoção por lei, é obrigado a dar uma solução habitacional, certo? Portanto, evitar esse risco. Outro exemplo igual, né? Vamos lá, explosões, incêndio. Claro, não podemos fazer nada, estamos arriscados do nosso lado, do lado da nossa casa, tem lá uma fábrica clandestina de explosivos, uma fábrica de tinta que cuida adequadamente dos seus. Nós vimos aquela foto. Então, eu acho que nós, como liderança comunitárias, temos que ter, explicar isso para a população e ser vigilantes quanto às possibilidades de risco, denunciar e exigir uma ação da sua prefeitura. O Carlos Eduardo, da APA, tem várias situações desse tipo importante. Claro, quando você tem um subprefeito que se preocupa em buscar resolver o problema. Insalubridade é a mesma questão, ou seja, nós temos que saber qual é o problema, né? Não ficar só na preocupação, mas propor soluções viáveis em vários aspectos de salubridade, que eu não tenho condição de entrar, mas que envolvem desde problema de esgoto, que anda na rua, até problemas de lixo, que tem que ser objeto de uma constante vigilância e constante crítica do administrador local, né, para que sejam resolvidos, certo? Isório de violência, evidentemente nos conjuntos habitacionais, nas áreas de moradia, os problemas são mais variados. Eu queria apenas me referir a alguns casos de conflito que nós tivemos oportunidade de tratar no CDHU, e eu pude reparar o seguinte: apesar de que eu antes, até por influência de Paulo Bastos, né, eu tinha posição contrária ao fechamento de áreas, né? Então a ideia de que a construção dos condomínios fosse assim, como diz, na continuidade. O problema é que esses condomínios são construídos já meio na periferia. E aí o que acontece? Se não fecha, fica terra de ninguém. Então, quando nós começamos a fazer, fechar três torres aqui, certo? Que separa, organiza a comunidade numa espécie de uma associação, né? E o pessoal passa a dizer: esse pedaço aqui, essa área é minha, com as áreas de lazer, porque senão muitos, até as áreas de lazer são invadidas, certo? Então essa questão dos condomínios fechados para a experiência que nós tivemos foi muito interessante. Outra coisa curiosa é a conta d'água, no sentido de fazer casa popular, mais econômico, faz um relógio só. Só que faz um relógio só, aí alguém lá não paga, o que paga, né, tem que pagar mais caro porque o outro não pagou. Então, o que digamos, se organiza e paga a conta, né, quando a Sabesp vai e corta, e tem que, não pode dizer assim: a Sabesp não deve cortar. Não, é a Sabesp quebra, então vai cobrar água, são águas com contas reduzidas, né? Quando nós introduzimos nos conjuntos novos, individualizados, sentimos que havia tão pouco problema que nós passamos por, em todos os conjuntos, né, já atrás a questão de contas individuais. É importante também, você quando organiza uma comunidade, né, para fazer uma reforma urbana, para fazer um tratamento da favela, para construir, né, e você vai organizar um outro tipo de condição de moradia, você tem que dar um apoio para que essa população possa realmente se estruturar e cuidar da sua nova moradia. A questão, portanto, eu acho que em termos de acidentes de risco,
duas grandes vertentes, que é prevenir e remediar. Né? Para prevenir, entender qual é o risco, organizar a comunidade e pressionar por soluções. E o mesmo vale para remediar, ou seja, nós temos que ter claro que pode haver acidentes, temos que ter claro que pode haver enchente, então temos a obrigação de estar preparados. E aí tem uma instituição que eu acho que no Estado e na cidade são bem organizadas, que é a Defesa Civil. Eu realmente tive várias vezes em situações de crise, contato com a Defesa Civil, e é um pessoal treinado, razoavelmente. O Corpo de Bombeiros tem um papel excepcional. Às vezes que eu fui em lugares que tinha acontecido acidentes, desmoronamento e tal, o pessoal do Corpo de Bombeiros atuou de uma forma muito valorosa. Certo? Vamos em frente, que o tempo já foi. Vamos aos problemas fundiários, certo? A irregularidade no Estado, na cidade, é impressionante. Tem cidades do Estado de São Paulo que tem 80% irregular, né? Próprio CDHU, por incrível que pareça, professor, 450 mil residências entregues, casas e apartamentos no Estado de São Paulo, um terço, 150 mil, irregulares. Ou seja, o que é irregular? Não, ou o terreno não foi feita a documentação adequada, a obra não teve o alvará do Corpo de Bombeiros, etc, etc. Então, essa questão da regularidade envolve o aspecto de propriedade, por um lado. Você está comprando uma coisa aqui que não tem registro de propriedade adequado, você está comprando o quê? Chama isso, 171, estelionato, tá certo? Então, o pessoal que comprou, porque CDHU vende, certo que vende com prestações mais baixas, que não passa de 15% do valor do, como é que chama, renda familiar. Mas está vendendo, é comercializado. Então, temos que ter essa compreensão do que é a regularização do imóvel. Ter o registro, ter a escritura, ter real, digamos, direito de propriedade com todas as questões relativas à propriedade em si e às questões de risco regularizadas, certo? E aí aparecem dois instrumentos importantes que eu acho que vocês devem conhecer, que é o uso capião e o uso capião coletivo, certo? São instrumentos que valem em muitas áreas da cidade de São Paulo foi ocupado dessa forma, vale para as propriedades privadas que por questão de herança, os caras não cuidaram, etc. Está lá a ocupação por 4, 5 anos e pode ser usado o instrumento aí, né? Conhece bem essa questão de utilização desse instrumento legal para poder regularizar a propriedade, né? Para as áreas públicas não existe a possibilidade de uso desse instrumento, mas tem outro instrumento legal que é a concessão especial de uso. Certo? Vamos agora, calma rapaz, senão eu fico perdido aqui. Potencialidade dos movimentos pró-moradia. Vamos lá. Então, como eu dizia, quer dizer, nós temos que ter claro o que é possível. Na legislação existem várias questões que podem ser obtidas. Por exemplo, você está numa área, o pessoal se organiza, faz os capiões urbanos, né, tem que estar organizado. Você está numa área de favela, vai pressionar, né, para poder fazer como é que chama, um tratamento do governo, etc., fazer ruas, etc. Você está numa área que está correndo risco de cair, você se organiza e pressiona. Então, a questão da organização de movimentos pró-moradia é muito importante. A CDHU tem programas de parcerias com entidades, tem o edital, lance edital, as entidades se inscrevem, são selecionadas. No tempo que eu estava lá, nós lançamos 3, 4 edital e foram, digamos, feitos convênios para 15 mil habitações. Nós, às vezes, abrimos um edital e não havia, abrimos uma vez de 3 mil, não foi, gente? Só 1.000, só se inscreveram para entidades para 1.000 casas. Esse número que eu pus aí, 160, evidentemente, agora teve um edital recente que foram para 200,
É até 200, até 160. E sempre, como é que é feito? A entidade propõe um terreno, né? Aí a CDHU visita, não, paga o terreno, paga o terreno. A entidade tem que fazer um projeto, a CDHU paga o projeto. Tem que fazer a obra, paga a obra. E depois a entidade paga os mutuários, né? Pagam a CDHU até 15% da renda familiar. Existe um subsídio significativo, mas é uma possibilidade concreta. Agora, vamos falar um pouco sobre a questão dos soluções para os problemas de moradia. No fundo, eu rapidamente, né, vou colocar aqui. Conjuntos habitacionais. O Estado de São Paulo tem uma situação privilegiada. 1% do imposto de consumo, ele vai para um fundo que serve basicamente para fazer casa popular. Eu acho que são mais de 1 bilhão. Certo? Dá para fazer certo, 25 mil casas por ano. Certo? O que havia antes? Certo? Havia uma tendência a fazer com o prefeito e dar lá 100, 200, 500, o prefeito distribuía no pessoal dele. Recentemente, a estatística era, até os anos 2004, 2005, 2006, era 80% vai para o prefeito fazer a sua distribuição e uns 20% para situações de moradia precária e áreas de risco. Hoje está invertido. As estatísticas recentes indicam a inversão disso. Ou seja, tem havido uma preocupação maior para que o atendimento de interesse social seja para a eliminação de favelas, de cortiços, né? Tem um programa importante que agora nós fizemos um convênio com a Secretaria de Habitação, quando nós estávamos na Secretaria de Emprego, tem o Banco do Povo, até R$15 mil para fazer reforma. Olha, eu fiz umas reforminhas em casa. Não é importante, senão um pouco, 15 mil é bastante dinheiro para fazer muita coisa. Certo? Vamos embora. Padrões modernos de qualidade. Isso aí também, né? Não tem sentido, tem uma discussão, vi nos jornais outro dia, não, vamos simplificar, vamos tirar o azulejo. Desculpe, porque é pobre, para pobre vai ser porcaria, certo? Não, você tem que exigir padrão de qualidade tão estabelecidos que arquitetos se organizaram, aí tem questões concretas que são, basicamente, desenho universal de acessibilidade. O cara cadeirante, tem condição de viver, né? Individualização do uso da água é fundamental, nós já explicamos isso, né? Racionalizar o uso da água, né? Em particular por bacias sanitárias adequadas. Aquecimento solar. Eu, além de andar por aí, eu sou professor, né? E aí pedi aos alunos fazer uma pesquisa num bairro aqui está com a Aquecetuba, em que conjuntos antigos estávamos colocando aquecedores solares. Em média, R$32 de economia na conta de luz. Certo? Só de pôr aquela porcariazinha no teto. Que se comprar de individualmente, se for comprar, até porque eu comprei, custa 2.000 e tanto luz lá no teto. Casinha no sítio. Nós, evidentemente, escala, dezenas de milhares, como é que chama a tal da data de preço? R$700. R$700 para economizar 32 ou mais por mês. Seguinte, agora eu estou meio assustado, o aumento do pé direito, investimento de piso em todas as áreas, dependência, colocar azulejo na cozinha, no banheiro, laje, cobertura, esquadria de alumínio para enferrujar, né, muros divisórios, certo? Eu acho que a paisagismo, uma coisa que nós introduzimos, eu ia inaugurar as casas, estava em deserto. Aí eu falei, não, pessoal, vamos fazer o seguinte, quando começamos a obra, plantamos as árvores. Quando as obras demoram um ano já a árvorezinha fica bonitinha. Nós já não enfrentamos, que estou preocupado, o tempo está aí, tem mais gente. Por último, papel do livro. Eu já comecei e eu queria reforçar. Pessoal, certo? Tem que ter claro que para poder resolver problemas tem que propor coisas realistas.
né? O papel de vocês, infelizmente, é difícil. Tem que entender, certo? Tem que organizar, tem que pressionar o governo. Tem uma discussão aí sobre a questão do direito, né? O direito e dever do Estado, né? Saúde é direito do cidadão, dever do Estado. Eu sei que é complicado, você diz assim, transporte é direito, é dever, né? Direito do cidadão, dever do Estado, mas eu acho que é uma discussão importante, certo? Na questão da moradia é do mesmo jeito, certo? Está na Constituição, e por que nós temos a responsabilidade de deixar isso claro, certo? E criar as condições de mobilização, de organização para não somos nós que vamos fazer, nós podemos ajudar até, né? Mas quem tem que fazer é o governo. Aqui, finalmente, por favor, vira para frente. Travou? Travou. Você está saboteando, vocês vão ver quem está saboteando. Quem lembra que estava na última reunião aqui sabe como ele boicota. É que a gente... É que ele está preocupado com São Paulo, viu, Não tem tanta gente chove assim, mas os jovens tem uma geração. Ele quis acompanhar o jogo de São Paulo. O Santos está 1x0, o gol do Elano. Tá? São Paulo eu não sei, ainda deve estar 0x0. Caras 22, né? Pô, deu finalmente aí, pô. Você anunciou, pô. Qual que é? A frasezinha que eu pus, eu sou de uma geração que foi muito influenciada por pessoas depois do Berlim, todo mundo que é ligado aí a esse negócio. O socialismo esqueci. Não. Eu tenho anotado essa frasezinha porque eu acho muito boa, né? Estudar para entender. Não tem jeito, se não entende o problema, já de saída, não tem lá muita solução. Agitar. Nós tínhamos um tal de agente próprio, tá certo? Agitar para mobilizar as pessoas, porque pessoas, né, têm interesse em resolver o problema, aí discutir, chegar a um consenso e organizar para fazer algum desses. Era isso que eu queria colocar para você. Desculpe, eu levei muito mais tempo do que esperava. Espero que possa ter sido útil. Eu deixo aí meu telefone. Passa, tem mais uma, tem lá. Meu telefone, e-mail aí para o pessoal poder. Eu fico à disposição de vocês para qualquer possibilidade de terminar.